Olá, bem-vindos a mais um vídeo que com toda certeza pode mudar a sua vida. Mas antes de eu iniciar, deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento da sua vida, você já precisou levar o celular para arrumar ou o computador? A tela já ficou preta? Já deu aquele pane do nada? Apagou tudo? E já te disseram, ou você já comprovou isso, que apenas reiniciando o aparelho você já obtinha a solução? Pois é, eu acho que isso já aconteceu com você sim. E deixa eu te dizer, a maioria dos problemas que paralisam a sua vida podem ser resolvidos reiniciando. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Então vamos à palavra. Você pode viver aí 15, 20, 30 anos da sua vida reclamando, murmurando, se lamentando, quando na verdade a solução dos seus problemas está num recomeço. E não existe recomeçar do zero. Anota isso aí. Não existe recomeçar do zero. Porque quando você recomeça algo, você já recomeça com a experiência de antes. Você já errou. Você já sabe o que vai acontecer se você cometer aquele mesmo erro de novo. Então não existe recomeçar do zero. Você recomeça com aprendizado. Você reinicia com uma bagagem já nas costas. E Deus, nos dias de Noé, ele recomeçou a humanidade. Ele reiniciou. Vamos ver esse contexto na Bíblia? Está no livro de Gênesis, no capítulo 6, do versículo 5 em diante. A leitura diz-nos assim: O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra, e isso lhe causou imensa tristeza. Deus disse: Eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-lo criado. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Deus, ele achou graça em Noé nesse tempo, porque Noé tinha um coração bom, era justo e temia Deus. E então Deus construiu um refúgio para Noé e sua família, para então reiniciar a humanidade a partir dali. Anota o que eu vou te dizer. Nas mãos de Deus, o pouco se multiplica. Nas mãos de Deus, o pouco se multiplica. Por isso, tome muito cuidado quando você diz que eu não tenho nada. Porque o pouco que você tem, Deus é capaz de multiplicar. Agora, se você não tiver nada, é muito difícil de Deus conseguir agir. Deus colocou o pouco que tinha nesta época. O que tinha nessa época bom para Deus? Noé e sua família. Só. A humanidade inteira só tinha Noé e sua família. O pouco que tinha, Deus usou para reiniciar e multiplicar a humanidade. Entenda que no meio das piores tempestades da sua vida, no meio do dilúvio que estiver acontecendo, Deus vai te colocar na arca da proteção, assim como fez com Noé e sua família. Existem dons e talentos na sua vida que você precisa reiniciar. Se você não reiniciar, você vai inutilizar esses dons e talentos. E existem pessoas que dependem do seu dom. Existem pessoas que elas estão esperando serem transformadas através do dom que você colocou na sua vida, que Deus colocou na sua vida. E ele é irrevogável. Da mesma forma que nessa época aqui, a humanidade precisou da justiça e da fé de Noé,
para que tivessem a chance de ser reiniciadas, hoje existem pessoas que dependem de você, do dom que Deus te deu para reiniciar as suas vidas. Comece agora, usando o pouco que você tem. Por isso é tão importante você entender que o pouquinho que você tem, Deus multiplica, não é você. Então usa o pouco que você tem, usa o pouco que você sabe para reiniciar hoje. E reinicie tudo. Reinicie sua área financeira, reinicie sua área sentimental, reinicie a área da sua saúde. Tem pessoas que vai ser pequenos detalhes. Já outras vai ser um reinício assim gigantesco, do tipo uma mudança da água para o vinho. Mas não importa se o seu reinício é bem pequenininho ou se o seu reinício é bem grandão. Não importa, porque Deus tem o poder sobre todos os reinícios. O importante é que para que isso aconteça, para que bênçãos caiam sobre sua vida, para que você entre na arca de proteção assim como Noé entrou e a sua família, você precisa se decidir. Esta decisão de reinício precisa depender de você, aliás, depende de você. E entenda uma coisa, não sinta pena. Não sinta pena de outras pessoas, porque algumas pessoas não poderão estar na arca junto com você. Essa arca do recomeço é somente para quem Deus escolhe. Entendam que peso morto afunda o barco. Não foi todos que entraram na arca com Noé, mesmo que Noé talvez tivesse pena na época. Então não tenha pena. Porque quem faz as escolhas é Deus, quem faz o milagre é Ele. Você apenas precisa tomar a decisão de que Ele poderá agir na sua vida. Quando Deus, Ele ligar o botãozinho de reiniciar na sua vida, quando Ele resetar o equipamento e ligar ele novamente, 3 coisas vão mudar na sua vida na hora, automaticamente. 3 coisas, anotem aí. 1. As pessoas que estão no barco com você. Número 1, primeira mudança. As pessoas que estão no barco com você. Deus vai te dar sinais. Deus vai te mostrar quem Ele quer e quem Ele não quer. Mas lembre-se que a decisão sempre é sua, porque a Bíblia nos dá o livre-arbítrio. Então Deus te mostra, mas se você vai escolher ou não quem Ele está mandando, daí depende de você. Entenda que algumas pessoas vão desaparecer, mas quem está na aliança não. A Bíblia fala que Noé e sua família foi salva. Não diz que Deus viu justiça e fé em Noé e toda a sua família. Não, Deus viu um homem justo, mas Ele salvou Noé e sua família, porque quem está dentro da aliança, Deus não desvincula. Então, por mais que você ache que o seu marido é muito chato, que a sua esposa é insuportável, que seus filhos te dão trabalho, ei, quem estiver dentro da aliança vai com você. As pessoas que eu me refiro aqui são amigos, colegas, sócios, são aqueles que você e eu achamos que são importantes para a nossa vida. Mas por que Deus afasta essas pessoas? Porque Deus escuta o que eu e você não escutamos. Deus sabe que existe muita inveja disfarçada de bons conselhos e abraços. Então é por isso que certas pessoas que você nem imaginava vão desaparecer da sua vida quando você decidir dar este reinício na sua vida. Não chore quando Deus tirar essas pessoas da sua vida. Não chore, não se desespere. Porque a gente não sabe o nosso futuro, mas Deus sabe, Ele vê lá na frente o que está acontecendo. Então, não se desespere, apenas ouça e respeite o que Deus está fazendo. 2. A segunda mudança, o ambiente correto. A salvação, nessa época aqui do dilúvio, não estava lá no alto do monte. Se não é subir tão alto lá, a água não vai alcançar. Não. A salvação estava na instrução que Deus deu. Estava dentro da arca. Então Deus vai te mostrar onde Ele quer e como Ele quer que você esteja. E não dê desculpas, porque Deus odeia desculpas. 3º ponto. As instruções corretas.
Emoção não muda a vida de ninguém. Instrução, ela não te dá arrepios, não te dá dor no estômago. Instrução te dá destino, foco. Noé, ele não construiu uma arca porque ele estava emocionado, porque ele estava com friozinho na barriga. Noé, ele construiu uma arca porque ele recebeu uma instrução de Deus. É para fazer isso. Instruções te levam a um destino final. Ruth, ela teve que recomeçar. Depois que ela ficou viúva, ela precisou seguir os conselhos de Noemi. Ela era moabita, mas ela precisou se casar com um outro homem. Ela teve que ir até Israel. Ela reiniciou a sua vida seguindo as instruções que Noemi lhe passou. Moisés também recomeçou a sua vida. Primeiro que ele já foi para o Egito quando já era pequenininho, com 3 meses de idade. Depois, no Egito, aos 40 anos, ele matou um egípcio, ele teve que fugir de lá, foi para Midian e recomeçou a vida novamente. A Bíblia, ela é cheia de recomeços, infinitos. E mesmo com todos esses exemplos, você está esperando o quê para recomeçar a sua vida hoje? Porque mesmo diante de tantos recomeços, não tem nenhum na Bíblia que o recomeço tenha o levado para um destino pior. Não, todos que recomeçaram tiveram um fim melhor. Existe uma grande oportunidade no recomeço. Você já começa sabendo onde errou e qual a maneira de fazer certo dessa vez. Olha como Deus ele é maravilhoso. Ele deixou você ir até onde você chegou. Ele deixou você experimentar tudo de ruim para que você entendesse que não é por aí. Não é dessa forma. Ele tem uma instrução muito maravilhosa para te dizer e que vai te levar ao caminho correto. E deixa eu te contar um segredo, anota aí. Aquilo que você errou por anos da sua vida e que talvez hoje você esteja vivendo, porque você ainda pode estar dentro desse erro, em meses, Deus ressuscita, recomeça e transforma em bênção. E deixa eu te dizer, só Ele é capaz de fazer isso. Anota o resumo aqui da história da arca. Na arca do recomeço, o ambiente é favorável. Sim, porque ele é um ambiente criado por Deus. Só entra as pessoas corretas, só quem Deus escolhe para estar do seu lado, só quem é favorável, só quem é certo para este ambiente favorável. E 3, só dá certo se você seguir todas as instruções. Então, você só tem uma coisa que tem que fazer: entrar na arca. O resto é com Deus, não depende de você. Mas talvez você me pergunte, quando que é a hora de eu sair do lugar onde eu estou e de recomeçar? Nós temos um exemplo na Bíblia que nos responde isso. Ele também se deparou com uma hora em que ele teve que mudar, que foi o exemplo do apóstolo Paulo, que está no livro de Atos, no capítulo 13, o versículo 49 em diante. Diz assim: assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e Espírito Santo. Quando Paulo, um antigo matador de cristãos que depois virou apóstolo de Cristo, ele prega a mensagem às pessoas, ali reúne-se uma grande multidão. Pessoas que ficam admiradas com a sabedoria de Paulo e os ensinamentos dele. E ao se depararem com essa grande multidão, os judeus, eles se enchem de inveja. E veja, bom, antes disso, o que Paulo fez diante dessa situação? Ali diz que Paulo sacudiu os pés. Ele simplesmente foi para outro lugar. Simples assim. Ali fala, eles o expulsaram dali. Aqui está a resposta para a pergunta
que vocês talvez se façam, quando é o momento certo da gente sair, é quando você já não se sente mais aceito naquele lugar. Não fica batendo de frente, não adiantaria de nada Paulo ficar argumentando, não querem, sacode a poeira e passa para o próximo, foi para os gentios. Então é isso que Deus quer te dizer, fechou a porta aqui, vai para outra. Quando a gente entrega nas mãos de Deus, quando uma porta fecha, isso quer dizer direcionamento, não quer dizer que tem algo errado acontecendo na sua vida, não. Você perdeu um emprego, por exemplo, isso não significa que Deus está te maltratando, isso significa que Deus está preparando um emprego melhor para você ou mesmo que Ele quer te mostrar que está na hora de você abrir o seu próprio negócio. A Bíblia diz que a gente não pode se guiar por aquilo que a gente vê, mas sim por aquilo que a gente crê. Foi isso que Noé fez. E na época de Noé nem chovia. Como um maluco está fazendo uma arca para um dilúvio numa época em que não chove? Noé não foi pelo que estava vendo. Noé foi por aquilo que acreditava, por ser uma instrução de Deus. Porque quando é de Deus, não é óbvio, é simplesmente o plano dele. E todo o plano de Deus é perfeito. Mas daí você se pergunta, Bruna, como que eu sei que é uma direção de Deus ir para aquele lugar? Existem duas maneiras de você saber isso. Anota aí. 1. A vontade de Deus, segundo a Bíblia, é boa, perfeita e agradável. Se o que você está sentindo após a decisão que você tomou não tem a ver com esta vontade boa, perfeita e agradável, se não te dá paz, não é a vontade de Deus. 2. Quando Deus fala com você, Ele é repetitivo. Suponhamos, Deus quer que eu ore por você. Então Ele vai colocar na minha mente hoje, a Joana precisa de oração. Daí eu vou escovar meus dentes. A Joana precisa de oração. Daí eu vou pegar a chave do meu carro. A Joana precisa de oração. Daí eu tô parada na sinaleira. A Joana precisa de oração. Deus, Ele é repetitivo. Não porque Deus é chato, porque nós demoramos para entender, porque nós somos seres humanos. Então Deus precisa repetir várias vezes a mesma coisa, até que a gente entenda, claro, é isso que Deus quer que a gente faça. Mas talvez você diga, peraí, como que eu sei que o que eu estou pensando é realmente de Deus? É bem simples essa resposta. Só existe duas pessoas capazes de influenciar no teu pensamento. Só duas. Não é teu pai, não é tua mãe, não sou eu, não. Só duas pessoas são capazes de influenciar no teu pensamento. O meu diabo e outra é Deus. O pensamento que vier do diabo nunca vai ser em prol de orar por alguém, ajudar alguém, beneficiar alguém. Se de repente o que você está pensando envolve um outro ser humano, vocês dois não vão se dar mal com essa situação. Vocês dois desejam muito isso, mas existe família de algum dos lados que vai sofrer com essa situação, já não é de Deus. Porque Deus não faz nada em prol de trazer um sofrimento sobre alguém ou quem faz parte da aliança com esse alguém. Então observe bem o seu pensamento. Se de alguma maneira ele vai prejudicar filho, pai, mãe, estrutura familiar, não é de Deus. Agora, se o seu pensamento beneficia de alguma forma 1, 2, 20, 100 mil pessoas, pode ter certeza que é de Deus. Só existem essas duas pessoas. E a vontade do diabo nunca vai ser agradar alguém. Conclusão final do assunto. Depois que você passar pelo dilúvio, depois que você sair da arca, depois que você chegar na promessa que Deus te fez, não esqueça que você teve que reiniciar. Não esqueça que uma vez que você reinicia, você precisa continuar a fazer aquilo dali, seguir o seu destino, então não retroceda, senão você vai ter que reiniciar novamente. E não é da vontade de Deus que você viva uma temporada de coisas boas. Deus quer que você seja feliz para sempre. Então, uma vez que reiniciar, entenda que o para sempre de Deus exige
que você esteja sempre preparado para vivê-lo. Uma semana abençoada, de paz e prosperidade, e que Deus fique cada vez mais presente em todas as decisões da sua vida. Até semana que vem.